Esse ano, pessoal, a reprodução está diferente, tá? Tá praticamente dois extremos. E a gente vai bater um papo que, conversando com amigos meus, criadores também, estão passando pela mesma situação, igual a minha aqui no Canaril, tá certo? Então a gente vai conversar sobre isso aí e vai tentar ajudar os amigos. Primeiramente, meu povo, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto. Sou criador e proprietário do Canaril Recife, pessoal. Aqui procuro desenvolver conteúdos voltados para a canaricultura, pensando, claro, em ajudar vocês aí no manejo, na criação de vocês, tá certo? Então, quem ainda não for inscrito, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa o like, curte, compartilha, faz com que esse vídeo chegue a outros criadores, tá certo? Então vamos lá, meu povo, vamos já iniciar com a temática. Tinha dito logo na introdução que a reprodução aqui está em dois extremos. Quando eu falo dois extremos, eu falo na seguinte questão. A gente sabe que reprodução se baseia em aves que entram em período de reprodução e algumas outras que, porventura, ainda não entrou no período de reprodução, certo? Então aqui, pessoal, eu tenho vários casos desse tipo. Aves que estão em reprodução e aves que não entraram em reprodução, pelo menos ainda, tá? Estamos aí no início de setembro e até agora nada, tá certo? Mas uma coisa que me chama bastante atenção, sabe o que é? Muda. Pois é, eu tenho bastante aves aqui, pessoal, que estão fazendo muda. Aqui na minha criação, isso é uma coisa normal, tá certo? Nunca aconteceu no mês de setembro eu ter várias aves em muda, tá bom? Então, assim, o que é que eu associo a essa situação? Até o final de agosto, pessoal, aqui estava muito chuvoso, muito frio, ventanias, ou seja, grande oscilação em relação à temperatura e ao clima. E isso a gente sabe que atrapalha, tá certo? Então, assim, boa parte do meu plantel, vou botar em escala aí para vocês terem ideia. Acredito que 30% do meu plantel, eles estão em muda. E quando eu falo muda, pessoal, é muda pesada mesmo, tá? Muda de cair penas longas do corpo, tá certo? Normalmente o repene é o quê? Só aquelas penas curtas, ele passa ali 2 semanas e depois volta ao normal. Aqui não, aqui tem muitas aves que mudaram mesmo. O chão tá limpo porque eu já varri, tá certo? Só me atinei a fazer um vídeo depois. Mas enfim, aí vem a outra situação. As aves que não estão em muda e estão reproduzindo, pessoal, a reprodução está indo muito boa com essas aves. Quando eu falo muito boa, pessoal, é aquela situação de colocou 3 ovos, 4 ovos todos cheios, tá certo? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia. Aqui, ó, eu tenho 4 ovos, tá certo? E os 4 cheios, até nasceu o filhote lá, tá lá. Tem outras aqui, ó, 4 ovos e 4 filhotes cheios, tá vendo? 4 ovos e 4 filhotes nascidos. Então, assim, 2 ovos, 2 filhotes nascidos. Então, todas as fêmeas que estão reproduzindo, aqui, ó, 2 ovos e 2 filhotes nascidos. Ali, ó, 4 ovos, 4 filhotes nascidos. Então, assim, todos os ovos que as fêmeas estão colocando, incrivelmente estão cheios. Isso é que diferente. Vou ser sincero, pessoal, acho que o índice de ovos brancos aqui na minha reprodução esse ano não chegou a 10%. Vê que situação, parece até mentira, não é? Mas não tem para que eu mentir isso para vocês. De 10, um tá vazio. Deixa eu voltar aqui para os brancos para vocês terem ideia. Aqui também, ó, 2 ovos, 2 cheios. Lá em cima, pronto, lá em cima ela colocou 3 ovos e só nasceu um filhote, tá certo? Então, assim, é uma coisa fora do comum, tá certo? Isso não acontece. Estou chegando aí mais ou menos, sei lá, acredito que já passei dos filhotes, já passei de 50 filhotes. Aqui eu tenho alguns filhotes, ó, filhote de amarelo mosaico, aqui 3 amarelos. Os amarelos foram que eu seguro mais, tá, pessoal? Começa a reprodução com os amarelos mosaico, depois eu vou com os amarelos, e ali eu tenho alguns brancos. Os filhotes comem demais. Se vocês notarem, pessoal, a alimentação, eu estou colocando o quê? Farinhada úmida, tá certo? Não estou colocando nem uma fonte de alimentação a mais. Aqui nos brancos eu coloco extrusada, tá certo? Por quê? Minha intenção aqui é que os filhotes, a partir dos 45º dia, eles comecem a absorver o pigmento para a preparação para o concurso, tá certo? Aqui também, ó, os amarelos, a mesma coisa, só farinhada úmida. E o que me chama muita atenção, pessoal, é como eles comem, pessoal. Ó, tá vendo lá, já finalizando, inclusive eu já preparei mais aqui, ó. Vou servir para eles. Essas farinhadas eu coloco 2, porque como é a única fonte de nutrientes para ele, a gente tem que colocar uma quantidade boa para não faltar, tá certo? Então aí, tem uma média de 2 horas e meia que eu coloquei cheia, esborrando, já está nessa situação, vou colocar mais.
para não deixar os passarinhos sem alimento, tá certo? Muita gente, mas eles não comem, eles vão passar necessidades nutricionais. Não, pessoal, de forma nenhuma, tá certo? Farinhada, super premium, você já conhece que eu uso aqui a da Protein, tá certo? PP branca da Protein, uma farinhada que a gente já tá há 7 anos e nutre muito bem os passarinhos. Você vê aí a saúde que eles estão, tá certo? Então assim, mas vamos voltar para a temática. O que é que eu quero dizer aqui, pessoal? As aves que estão reproduzindo estão bem na reprodução. As aves que ainda não entrou em reprodução, tem uma média de 30% ainda que não entrou em reprodução, ainda é aquela velha história, não disse para que veio. E as outras aves que estão em muda, tá certo? Então, hoje eu posso dizer o seguinte, que aqui no meu ciclo de reprodução, normalmente aqui eu começo, sei lá, em junho, esse ano acho que foi em junho ou foi em julho que eu comecei, acho que foi em julho. Eu começo e vou até dezembro, normalmente. Então, eu posso dizer que hoje eu estou na metade da reprodução. Então, assim, considero boa? Sim, considero, porque as aves que entrou em reprodução estão bem. As outras que não estão em reprodução, eu não posso computar como que foi uma reprodução ruim para essas aves, tá certo? A gente sabe que reprodução, a gente precisa contar com as aves que aprontaram, tá certo? Então, assim, os machos estão enchendo legal, as fêmeas estão fazendo o seu trabalho de mãe, estão alimentando. Aqui normalmente eu não coloco papinha, tá certo? Aqui quem alimenta é a mãe e o pai mesmo, tá bom? Eu não coloco vez ou outra, quando eu vejo que a mãe não está alimentando, aí eu vou alimento nos primeiros dias para os filhotes ter aquela resistência e quem sabe a mãe começar a desenvolver. Se não desenvolver nessa parte de fornecer alimento para o filhote, eu continuo fornecendo papinha até eles desmamar, tá certo? Mas aqui é raro, é muito raro eu fornecer papinha, tá bom? Então, assim, pessoal, o vídeo era isso, tá certo? Para mostrar para vocês como está a reprodução. Vários amigos meus estão relatando isso, que as aves ainda estão em período de muda, fazendo aquele repeno desde o início do ano. Então, assim, acaba sendo uma coisa normal. Muita gente, a gente nos grupos, na internet, a gente vê assim, quando a reprodução normalmente é boa, todos os criadores dizem que a reprodução é boa. Quando é ruim, parece que é uma coisa, é ruim em todo canto. Então, assim, esse ano está pelo menos mediano para boa, para todo mundo. Os criadores não estão reclamando. Espero que essa reprodução termine bem, tá certo? Para todos nós. Então, meu povo, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, deixa o like, é importante demais para o nosso canal. Fiquem com Deus, meu povo. Um forte abraço, tamo junto.